Testando, Tá. testando. No ar. Ok? Tá no ar, né? Atenção. No ar, né? Boa tarde, esse é o Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje nós vamos conversar com a doutora Silvia Dutra, que é assessora jurídica do SINT-RN. E vamos conversar também com a professora Vera Messias, que é diretora de assuntos jurídicos do sindicato. E você pode mandar a sua pergunta ou a sua sugestão através dos comentários. A gente vai falar sobre as questões da rede municipal de Natal e vamos falar também sobre as questões do Estado. Boa tarde, doutora Silvia. Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Nu. Doutora Silvia, nosso público quer saber como é que está o andamento das últimas ações judiciais que envolvem a educação de Natal e quais as principais ações, né? Temos várias ações coletivas, né? Ações que tratam dos atrasos de salários que vêm ocorrendo desde o ano passado, na verdade desde o final de 2015. Já ganhamos, inclusive, a ação que trata de toda a categoria dos professores que estão em atividade, dos professores que estão aposentados, que trata não só da correção do momento de pagamento de salários, mas também do pagamento desses que já foram pagos com atraso, do pagamento de juros e correção monetária sobre esse período. Essa cobrança dos juros e correção, ela vai vir somente mais à frente, né, quando assim, já houve trânsito em julgado, mas somente quando a gente corrigir o momento do pagamento, vamos poder executar de cada pessoa, pegar todos os contra-cheques, ver o período de atraso de pagamento para fazer essas cobranças individuais. Mas assim, temos várias outras ações, né, a ação coletiva que trata da implantação, a ação antiga que trata da implantação do texto da carga horária, que é uma ação muito importante para a categoria, tem a ver com a alteração da lei que houve em 2008 e ficou em discussão por muitos anos, até 2011 ficou discutindo no Supremo como seria a implantação, né, sobre a legalidade desse texto da carga horária. Desde 2011 já ficou definido que deve ser feito para todos os professores, né, e em 2012 ajuizamos a ação, ganhamos, né, mas ainda estamos na fase de implantar, porque existe uma resistência muito forte do município com relação à alteração da lei. Já deveria ter ocorrido há muito tempo e vimos até agora com essa cobrança. Também tem a ação coletiva, que é também para toda a categoria, referente ao mesmo assunto, que é a cobrança dessa hora extra, gerada desde o período que foi reconhecido o direito, até a data que houver a efetiva implantação, porque ainda tem muita gente que não recebe da forma correta. Na verdade, como não tem a lei, ninguém ainda recebe da forma correta, porque essa hora extra, né, que estão recebendo como carga suplementar, elas ainda não têm reflexo sobre quinquênio, não têm reflexo sobre gratificações, e na hora que houver essa implantação, é que realmente as pessoas vão estar recebendo como determina a lei, né? Temos também ações que são referentes ao grande atraso que o município tem hoje com as letras, né? Hoje, quem vai poder dar dados mais concretos é Vera, né? Que ela trabalha com a parte mais administrativa, mas existe a ação coletiva cobrando esse atraso, também a mudança de padrão dos educadores infantis, né? Que é da 114. Então, temos muitas ações que tratam da categoria de uma forma geral e que elas virão mais à frente como execuções individualizadas, né? Certo, doutora, você falou sobre uma questão que é das promoções verticais, né? Isso. Que a Vera está por dentro e pode explicar para a gente como é que está o andamento dessa ação, né, Vera? Uhum. Olha, as ações da promoção vertical, a comissão tem feito o seu papel mensalmente, no último dia útil do mês, ou no último dia da reunião da comissão, que é toda quarta-feira, sempre pela manhã. A comissão tem analisado todos os processos e encaminhado para a secretária mandar para a administração. Se a secretaria não está cumprindo o papel dela, a gente sabe que não está, porque está em atraso as promoções verticais e também as horizontais, que são as letras. As letras é para ser feita a avaliação de desempenho. Foram feitas em 2012.
Essa ação, as pessoas recorreram, porque tem o direito de recorrer, tem 10 dias para recorrer. As pessoas recorreram, tem 5 pessoas esperando essa publicação de 2012. Essas 5 pessoas estão esperando a publicação para poder continuar o processo. Depois que elas, elas foram, já foi analisado, elas pontuaram quando questionaram por não ter pontuado. E aí falta publicar esses nomes para poder sair uma outra relação também, de uma avaliação também que foi feita para ser publicada e ser questionada para poder começar um outro processo. Imaginem o atraso. Então, assim, as letras atrasadas, as promoções verticais atrasadas, e a gente tem dito sempre, a gente tem uma audiência marcada para o dia 21 desse mês com a Secretaria de Educação, onde a gente vai novamente cobrar tudo isso, porque a categoria não aguenta mais esperar, sabe? Está muito difícil, além de atrasar pagamento, não põe em dia mais o que se deve à categoria. E aí, assim, a categoria está impaciente, a direção do sindicato idem, e a gente precisa ter uma posição em relação a isso. As demandas do município nunca tiveram tão ruins, sabe, como está hoje, para encaminhar. Não tem sido encaminhado nada, a gente espera que saia alguma coisa dessa audiência do dia 21, tenha data para pagamento, tenha data para começar uma nova avaliação, porque do contrário, não tem outra alternativa que não seja greve. Nós temos tido toda a paciência do mundo, não é? E estamos trabalhando a possibilidade, sim, de um indicativo de greve para a próxima Assembleia. Então, os 2 governos tomem conta disso, porque a categoria não está perdendo a paciência, a direção do sindicato também. Então, precisa de uma ação para não ter a reação. Nesse caso, a ação não vai ter reação se eles reagirem e pagarem o que devem, a categoria. Então, Vera, a gente vai ter audiência com a secretária do município, segunda-feira agora, né, às 14 horas. Dia 21, às 14 horas, né, que é uma novidade que, inclusive, 2 meses que o sindicato vem tentando essa audiência, né? Isso. Após 2 paradas do município, a última parada que foi feita agora dia 15, né? Isso. E rendeu essa audiência para tratar de todos esses pontos, toda essa demanda, né, que vem sendo... Que está reprimida. Reprimida, acumulada. Isso. E quarta-feira agora vai ter também uma assembleia, né? Isso para avaliar o indicativo de greve do município. Exatamente. A gente está esperando que nessa audiência tenha progresso, tenha respostas positivas, e aí a categoria vai avaliar se há ou não necessidade de fazer uma greve diante do resultado da audiência. Certo, então a expectativa é essa, né? No caso, a categoria vai avaliar o resultado da audiência nessa assembleia que vai acontecer na quarta-feira. Isso, e se não tiver resultado que seja positivo, que a categoria considere que tenha sido positivo, não tem outra alternativa que sair em greve, do que sair na greve. Tá ok, então. Nós vamos para um rápido intervalo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio.
Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo e hoje nós estamos conversando com a doutora Silvia, que é assessora jurídica do SINT-RN, e estamos conversando também com a diretora de Assuntos Jurídicos do SINT, a professora Vera Messias. E você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida nos comentários. A gente está falando sobre as questões da capital e estamos falando também sobre questões do Estado. Vera, o prefeito recentemente ele assinou o TAG, né, que é o Termo de Ajustamento de Gestão, que prevê, entre outras coisas, né, o corte, né, de 20% com o pessoal. E tem informação nova, que tem um decreto que o cancelamento das licenças, né, que são feitas anualmente a partir desse decreto. Né, isso é informação nova que surgiu. Pois é, esse decreto diz que não é para mais promover ninguém, né? E aí, se não promove, aí a gente passa para o setor jurídico do sindicato essa ação. A gente já vem orientando há algum tempo que, em não promovendo, as pessoas entrem com a ação. Pegue a cópia do processo e passe para o advogado entrar com a ação. E algumas pessoas têm feito, outras não. Como já existe a decisão de não promover ninguém, a orientação do sindicato, obviamente, é que entre na justiça. Eu vou passar para a doutora Silvia dizer como exatamente o pessoal tem que fazer para entrar com essa ação, já que o TAG diz, que é o Termo de Ajuste de Gestão, que não vai mais promover ninguém por um período, que eu não sei ainda que período é esse. Silvia deve saber, a advogada deve saber. Esse termo que limita as promoções do município, na verdade, que limita os investimentos, né, com o pessoal do município até 2020. 2020, né? Até 2020. Isso é problema. Ele tem relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, assim, é um ponto que nós, há muito tempo, estamos questionando, né, tanto com o Tribunal de Contas quanto com o município, que, quando se trata de previsões, promoções, né, situação que está prevista em lei, né, o município já deveria vir se programando há muito tempo para fazer essas promoções e não poderia ficar limitado a fazer as progressões, a não fazer as progressões. Então, nós discordamos da forma que ele está colocado. Primeiro, porque a educação, ela é um bem primordial, a educação, ela é princípio maior, né? Então, essas mudanças que têm ocorrido na interpretação da Constituição estão sendo questionadas, sim, pelo sindicato. Nós não vamos nos limitar a questionar e a judicializar a questão por isso. É interessante o que Vera tinha colocado aqui, né, do judicializar. Nós já havíamos, como eu falei antes, ajuizado uma ação coletiva que pede para corrigir essas promoções. Qual o pedido da ação? Assim, nós não só pedimos para pegar as avaliações que já estão feitas e ainda não estão publicadas, para publicar imediatamente, e os anos que ainda não tivemos avaliação, que são os anos de 2013, 2014, 2015, 2016, ou o juiz que determine que faça imediatamente essas avaliações, ou que dê a letra, porque o professor ele não pode ser prejudicado pela inércia do município. A administração pública já deveria ter colocado em dia essas avaliações há muito tempo. O professor não pode ficar com 2 anos de atraso no aumento de salário porque a administração não fez. Então, nós temos esse pedido judicial, isso para a letra. Para o nível, nós precisamos ajuizar individualmente. Então, é indispensável que quem está esperando uma publicação de mudança de nível ou que pediu há mais de 3 meses e ainda não saiu, tire a cópia do seu processo administrativo, pegue ficha financeira, documentação. Nós temos a relação lá no sindicato de documentos.
né, que vocês vão levar os documentos para o atendimento no sindicato e vamos ajuizar a ação individual. Silvia, dá licença aqui. Tem uma situação onde eles fizeram a avaliação, mas não publicaram. Em não publicando, não se promove ninguém. Isso. E aí, além deles não fazerem avaliação de estar atrasado, ainda tem a questão de não publicar. Isso. Está feita a avaliação, mas não está publicado. É o primeiro pedido da nossa ação é que se Isso. publique imediatamente. Porque não adianta apenas fazer avaliação. Tem que se publicar. E outra alternativa é que o município corrija a letra automaticamente, já que eles não estão com tempo de fazer essa avaliação. Isso. Né? Seria uma outra alternativa. Seria outra alternativa, isso também está no pedido. O que é que nós estamos fazendo? Quem está em atividade não demoraria muito uma ação individual, então vale mais a pena a gente ficar com a ação coletiva e trabalhar esse assunto coletivamente. Porém, quem já se aposentou, eu tenho chamado muita gente que vai lá fazer alguma consulta sobre a aposentadoria, digo, olha, quem já se aposentou, me traz toda a informação, todas as publicações das últimas letras, traz ficha funcional, cópia do processo de aposentadoria, que nós estamos pedindo individualmente essas letras para quem já está aposentado. Até porque acontece muitas vezes que quem está aposentado não está mais na escola e fazem avaliação de letra e não chamam. Ele estava no período. Quem se aposentou em 2017 estava em atividade em 2013 e acaba não sendo avaliado. Né? Então é muito importante que as pessoas não fiquem inertes, que elas busquem o sindicato, busquem a assessoria jurídica, tragam os processos para que a gente possa avaliar e ajuizar essas ações. O município não vai fazer espontaneamente essa mudança, esse pagamento de atrasado, porque se a avaliação ela era de 2013, a gente vai cobrar retroativa a data que tinha que ter sido publicado, a data que a pessoa tinha que ter se promovido. Né? Então é muito importante fazer isso. Essa busca, a assessoria jurídica para a gente ajuizar. Buscar a assessoria, né? Buscar o sindicato para que isso seja feito, né? Isso. E, doutora, teve outra questão que a senhora falou no início do programa, que é a questão do atraso de pagamento, né? Dos ativos, que tem uma ação que o Sint moveu, né? Que esse atraso se arrasta desde novembro de 2015, né? Vai completar agora 2 anos. Como é que está o andamento dessa ação? Tem a questão dos aposentados também, viu? Que também está atrasado, tanto no município a gente vai chegar lá, vamos por parte. Nós temos um mandado de segurança ajuizado no início de 2016, né? E assim, nós já temos sentença nesse mandado de segurança que foi favorável, determinando que se corrija imediatamente o pagamento na data, que seria até o último dia útil do mês, né? Bem como determinando que se pague a diferença de correção monetária e juros entre a data que deveria ter sido pago até a data que efetivamente foi pago. Sendo que essa ação que nós já ganhamos, já transitou em julgado, não está mais pendente de recurso, acabou recentemente o prazo, o município sequer recorreu, né? Fomos informados verbalmente de que havia uma reclamação no STF, mas até agora não fomos intimados disso, não tem nenhuma informação do processo. Essa informação já veio há mais de um mês, uma informação não oficial, né? E assim, não temos ainda, e nem está mais, não há possibilidade de recurso dentro desse processo. Quer dizer, a ação foi feita, ganha pelo sindicato, quando podia, a prefeitura, o município não recorreu e mesmo assim o atraso persiste. Isso. Inclusive nós ajuizamos mais uma ação, que nessa caso não foi um mandado de segurança, foi uma ação civil pública, só para o aposentado, alegando a violação do direito do idoso. Porque o idoso, além de ele ter o direito de receber na data, mas ele está sofrendo porque com pagamento atrasado de plano de saúde, muitos tomam medicamento controlado, tem dificuldade de pagar esses medicamentos. Então, assim, é uma situação ainda mais gritante, né? Porque é indispensável que a gente consiga implantar isso imediatamente. Agora, ganhamos, mas há uma dificuldade real de fazer o município fazer esse pagamento na data e nós estamos trabalhando nisso. Tá ok, doutora. A senhora falou também que nós temos uma outra ação que está em curso, que é a ação do terço de hora atividade, não é isso? Do município. Isso aqui eu falei no início, né, que tem a ver com a lei do piso, que determinou que o professor vai
trabalhar 2/3 da carga horária em sala de aula e 1/3 é para planejamento, são atividades extra classe, né? E assim, essa ação nós já ganhamos há 2 anos atrás e nossa dificuldade está sendo exatamente em fazer o município cumprir, porque o juiz determinou, ele deu o prazo de 1 ano após o trânsito em julgado para que o município cumprisse e fizesse a lei, incluísse na lei essa diferença da carga horária, porque na lei atual, a 058, hoje prevê que 1/5 só é atividade extraclasse, né? E assim, como uma forma de minimizar a situação, o que é que o município fez? Está hoje, através de um acordo judicial, pagando essa carga horária no contra-cheque como se fosse carga suplementar. Só que é um prejuízo não haver a implantação através de lei. Por quê? Porque não tem a repercussão que deveria ter no salário, o quinquênio deveria ter, incluir no pagamento esse valor que eles estão recebendo como hora extra, né? Então, isso faz toda a diferença. Quem se afasta, quem se aposenta não está recebendo essa hora. E aí, se a pessoa trabalhou e tinha essa carga horária inteira, né? A carga horária não era de 24 horas, então não é correto que ela se aposente e vai receber sobre 20 horas. Que está sendo o caso hoje é o que está acontecendo. Então o sindicato tem atuado muito fortemente em relação a essa implantação. Assim, já fizemos em outros momentos. A gente chegou após uma audiência, né, trabalhar numa comissão, preparar a lei. Quando chegou no último dia, a Vera estava lá, né, Vera? Uhum. Nós trabalhamos meses para poder preparar a lei e aí o município foi lá e alterou unilateralmente a proposta, o projeto de lei. Foi aí e alterou. Foi, e aí continuamos hoje ainda sem o cumprimento da decisão judicial, sem o cumprimento da lei, que é desde 2008, já vai completar em 9 anos, né, a lei que determina. Quer dizer, a lei existe, o município sabe disso, o sindicato moveu já ações e o município não cumpre. E o município não Porque cumpre. É fundamental que o professor, o educador, né, Vera, tenha esse tempo para planejar essas suas aulas. Isso. E agora falando um pouquinho da questão da rede estadual, Vera, tem aquela questão da pecuniária e de títulos, não é isso que você quer falar para a categoria, né, que o sindicato tem recebido várias ligações. Pois é. Né? Pois é, tem uma relação que está rolando nas redes sociais, de uma ação que o sindicato entrou sobre pecuniária e gratificação por título, e essa ação nós ganhamos. Agora tem muita gente que está apreensivo com o recebimento dela, ainda não está liberado para receber. Isso depende de uma decisão judicial. Não adianta as pessoas ir lá no Tribunal de Justiça, porque não vai receber, porque não está liberado. Só o juiz pode liberar. Então, essa relação foi publicizada, mas ainda está sendo, inclusive, trabalhada os cálculos. Ela está no meio do caminho dos cálculos também. Tem uma parte dela que é, inclusive, da questão do retroativo. Está tudo sendo calculado, está tudo sendo trabalhado ainda. Então, está nas redes sociais para as pessoas saberem que tem essa ação. Fala até de valor, mas ainda não é uma decisão para receber. Ainda não há essa decisão. A ação está no meio ainda, não é uma decisão final. Não, a decisão é final. Agora não tem decisão de autorização para recebimento. Aí tem algumas pessoas que estão achando que é para receber de imediato, e não é. Depende da decisão do juiz. O juiz é que tem que dizer, olha, pode pagar. Aí botar por escrito, autorizar, e é um trâmite para poder receber. Então não é bem como as pessoas estão pensando. Tem algumas delas, inclusive, que ainda está sendo calculado. Dessas pessoas que estão na relação de retroativo, está tudo sendo calculado ainda. Então, assim, a gente ganhou a sentença, mas ainda não está decidido pelo juiz pague, entendeu? Tem que esperar, tem que ter calma, porque as coisas não acontecem da forma como a gente pensa que é. As questões da justiça é lenta, a gente tem que esperar com paciência que as coisas aconteçam. Óbvio que os advogados vão ficar lá cobrando, isso é óbvio, não precisa nem ninguém dizer que precisa, porque o advogado está lá quase que diariamente. Agora, precisa ter calma. É importante as pessoas terem calma e também terem cuidado com essas listas, né, que são divulgadas, né, que acabam circulando, né,
Pois nas redes. É importante ter calma que o sindicato está trabalhando, a assessoria jurídica está trabalhando. Está trabalhando, está cobrando do juiz. Agora a gente não pode dizer que vai sair hoje, amanhã ou daqui a um ano, daqui a 2. Depende da decisão do juiz. As pessoas têm que ter calma. A gente sabe que a situação financeira de todo mundo não está boa. Com atraso de pagamento, fica todo mundo louco para receber. Eu também quero receber o meu, ou você não quer. Claro Acho que eu todo mundo quero, que tenho certeza que todo mundo quer. Está todo mundo nessa ação, agora precisa ter calma. E tem que saber que quem está nessa ação, tem pessoas que estão reclamando porque não está na ação. Tem pessoas que é porque não tinha lista, pecuniária fala, né? na época, nessa lista, exatamente. Não tinha pecuniária e a pecuniária acabou. Então, as pessoas que têm é que estão nessa ação, que tinha pecuniária na época que o advogado entrou, Estado, né, é que estão nessa ação. Não são todos, é do Estado, essa questão é do Estado. Então, não são todos. Tem pessoa que não está na relação porque não tinha pecuniária. Então, Umas já tinha extinto. pecuniária e não tinha gratificação por títulos, outro tinha os dois. São pessoas que ingressaram depois, que ingressaram após a Os que extinção ingressaram depois da nova lei, da lei que está em vigor ainda, os que entraram depois não têm pecuniária de forma nenhuma. Os que entraram antes, que recebia pecuniária, parou. Quem fica com aquele valor ali, e como foi individualizado, aí não anda mais, não caminha mais, a não ser por essa ação que o advogado entrou e os determinou. Tem tido alguns problemas na administração do Estado, porque normalmente os juízes deliberam o seguinte: é descontado direto na fonte os honorários do advogado, sendo que esse juiz que julgou a pecuniária decidiu que seria descontado em 12 meses no contra-cheque. E tem havido alguns erros na administração e o advogado está lá quase que diariamente tentando corrigir isso. São 12 vezes, 12 parcelas no valor do que cabe a cada advogado. Os sindicalizados, 10%, dividido em 10 parcelas, 10% de salário, e os não sindicalizados, 20%, também dividido em 10 parcelas. Lamentavelmente, essa posição não é boa, porque a categoria reclama, né? Fica 2 descontos para o sindicato, como se o sindicato estivesse descontando 2 vezes, e não é. Não é para o sindicato. Uma é a pessoa que é sindicalizada, que está lá o desconto. E a outra, que tem no nome do Sinte, é a questão dos honorários do advogado. Tá, ok, Vera. Nós vamos para um rápido intervalo. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo e a gente vai ler os comentários que os internautas estão mandando aqui para a gente.
Vamos lá. Temos aqui a diretora do Sinte, Simonete Almeida. Parabéns, doutora Silvia, pela explanação. Obrigado, Simonete. Um abração. Obrigada. Temos aqui a Alzeneide Reis de Silva. Ela faz a seguinte pergunta: as licenças médicas são acrescidas no tempo para se aposentar? As licenças médicas, elas não podem ser descontadas. É uma situação que nós temos questionado bastante. Todas as vezes que vocês forem pedir aposentadoria e for negado em razão de tempo de licença médica, não aceite, que não ajuizem, que não dê entrada no seu pedido. Dê entrada no pedido e, sendo negado em razão das licenças, nós vamos ajuizar a ação. Nós temos várias situações, as decisões, em geral, dependendo do juiz que pegou a ação, em geral têm sido rápidas quando relacionado a esse desconto, porque assim, a jurisprudência já é muito pacífica sobre isso. Não se pode descontar o tempo de licença médica da aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria era por tempo de contribuição. Quando a pessoa sai de licença médica, ela continua contribuindo. Nós temos aqui outro comentário da Simonete, que ela diz o seguinte: a situação dos professores do noturno. Esse cálculo das horas trabalhadas está sendo feito em hora relógio e não em hora aula. Dessa forma, eles estão trabalhando 16 horas aula, não é isso? 16 aulas. Fale sobre esse segmento, ela dá essa dica aqui pra gente. Essa situação do EJA, né, que assim, o EJA, a hora relógio, ela não combina com o horário da hora aula, como acontece com os professores que trabalham no período matutino e noturno. Então, não há essa discussão com relação ao tempo, né, do texto da hora aula com relação à manhã e tarde, mas à noite é discutível porque a gente não tem hoje um entendimento pacífico sobre o assunto, né? Então, assim, não só entre a administração e lei, a interpretação da lei do que é hora aula e hora relógio, ela pode variar, inclusive, de decisão do juiz. Nós podemos movimentar isso judicialmente, mas não é uma situação que está trabalhada exatamente com relação à hora aula. Então, assim, temos que ter uma certa paciência para discutir e trabalhar isso com a administração. O sindicato tem atuado nisso muito fortemente, de forma administrativa, inclusive deve ser um dos temas, né, Verinha, que vocês têm para tratar com Justina, que nós temos para tratar com Justina. E que a gente quer a sua presença na audiência. Eu sei que estou convocada, então, assim, na segunda-feira vamos tratar também disso. Como já estamos trabalhando com isso há algum tempo. A convocação ao vivo aqui, viu? Convocação ao vivo, depois não posso nem dizer que esqueci. Ao vivo e a cores. Olha só, nós temos aqui o comentário da Fátima Gadelha, que é o seguinte: gostaria de saber qual seria a idade prioridade. A pergunta não está clara, Fátima. Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Entendi. Se ela quer saber da prioridade na tramitação processual, inclusive hoje nós temos agora uma alteração bem benéfica, né? Antes a prioridade era simplesmente quem tem mais de 60 anos tem direito que a tramitação do processo seja mais rápida. É claro que é uma coisa que não é tão simples porque tem muitos processos com prioridade, então a fila de prioridade acaba sendo também muito grande. Mas a notícia boa é que agora nós temos ainda uma prioridade especial para quem é maior de 80 anos. Então eu tenho pegado todos os processos quando alguém chega lá no atendimento ou então a gente lembra de quem tem mais de 80, hoje esses processos eles andam um pouco mais rápido porque tem a prioridade especial. Eles tem que andar mais rápido do que quem tem 60, porque quem tem 80 não espera tanto como quem tem 60. É a prioridade da prioridade. É a prioridade da prioridade. Nós temos aqui o comentário da Ziane Dulce. Parabéns, diretora Vera Lúcia Alves Messias. Obrigado, Ziane, um abração. Temos aqui a diretora Thelma Alves. Sinta sempre presente, um abração. Vocês podem mandar também um alô, viu? Alô. Fique à vontade. A Ziane Dulce mandando outro comentário aqui. Parabéns, doutora Silvia. Obrigada. Agradeço aos parabéns da professora que mandou para mim os parabéns. Você agradece? Agradeço. O agradecimento já foi feito. Já. Pois é. A Fátima Gadelha aqui, a idade de prioridade em relação aos processos pela justiça, também em relação aos precatórios. É outro comentário da Fátima Gadelha.
Mas eu acho que já foi. Com relação aos precatórios, né? É a mesma situação. A partir de 60 anos tem prioridade. É importante que a pessoa vá fazer uma consulta conosco para nós sabermos se já foi feito o pagamento dessa prioridade ou não. É interessante aproveitar a oportunidade para falar que a lista de precatórios que era para ter, assim, eles tinham informado que ia sair no início de agosto, nós estamos aguardando essa lista. Porque, assim, o processo já encerrou, já chegou na fase de pagamento e vai para o orçamento de 2018, né, receber através de precatório, vai ser publicada a lista agora. Nós vamos saber a numeração do processo, qual é a ordem, né? E, assim, aqueles que estão esperando há mais tempo também, nós vamos saber qual é a nova ordem na lista. Né? E quando vier essa lista, nós vamos ter as informações mais exatas para saber quem tem prioridade, em que ordem está, quando tem previsão de recebimento. Tá ok, doutora. O SINT está veiculando nas TVs do Estado um vídeo em que denuncia a atual situação da educação de Natal e também chama para a Assembleia que acontece na próxima quarta-feira, dia 23. Confira conosco. Ser educador da rede municipal de Natal é trabalhar vendo escolas e CMEIs se deteriorando, sem manutenção. É cumprir seu dever, amargando perdas salariais e direitos negados. É ver o prefeito atrasando o pagamento dos aposentados, se negando a negociar com o sindicato e ainda ser ameaçado por participar das lutas. Ser educador em Natal é querer dar aulas, mas se sentir empurrado para uma greve. Assembleia dia 23, às 8 horas, na ASEM. Participe. Doutora Silvia, nós falamos sobre as ações coletivas, mas é importante também falar sobre as ações individuais, né, do município de Natal. Sim, nós temos muitas situações que se repetem no município que nós temos convidado as pessoas a ajuizar as ações individuais. A maioria das ações hoje, inclusive, é com relação aos aposentados. Todo mundo que se aposentou, todos os professores que já se aposentaram, é interessante, se ainda não foi a assessoria jurídica do sindicato, ir lá conversar conosco para nós avaliarmos a possibilidade de ajuizar alguma ação de correção. Por quê? Quem se aposentou antes de 98, em geral, tem a ação da carga horária, porque está recebendo 20 horas, deveria estar recebendo 40. São ações que nós temos ganhado com frequência, inclusive já tem gente que recebeu parte da prioridade do precatório, né? Quem se aposentou entre 98 e 2005, geralmente está recebendo 50% a menos do que ele deveria receber, então recebe 20 horas, deveria receber sobre 30. E quem se aposentou depois de 2006 e que era de um período anterior, 94, 95, que teve implantada a pecuniária no contra-cheque, né? E mais à frente, na hora de se aposentar, foi retirado do contra-cheque essa pecuniária. Isso aconteceu com muitos professores e foram poucos os que vieram aqui para ajuizar essa ação. E nós temos reiteradamente ganhado essas ações até hoje, desde 2009 ajuizamos as ações, até hoje não perdemos nenhuma delas. Por quê? Porque esse valor, ele tem sido reconhecido da pecuniária como uma vantagem pessoal que não pode ser retirada do contra-cheque, né? Então, assim, é importante que os professores aposentados nos busquem. Ainda tem outras ações que, quando a gente verifica o processo, se houve muita demora, tem gente que passou mais de um ano para publicar a aposentadoria, e nesse caso nós pedimos uma indenização pelo tempo de espera, importante, um abono de permanência que não foi pago, ou para os demais professores, tanto dos educadores infantis como os da 058 que estão em atividade, é muito comum quinquênio que não foi implantado na data, a mudança de nível, mudança de letra, no caso dos educadores, mudança de padrão, também o quinquênio. Nessas situações todas, é muito importante que tragam um processo, porque além de pedir a implantação, nós pedimos o retroativo. É comum o município implantar 2 anos depois e a pessoa parou ali e não vai cobrar o retroativo que tem direito. Todos esses processos que ficam tramitando o retroativo ficam parados, não vão ser pagos pelo município, porque a situação não está muito fácil, né? Então, é importante que tire cópia do processo e traga para o sindicato para ajuizarmos essas ações. E até antes de passar aqui para a Vera, a Simonete mandou aqui um outro comentário, que é o seguinte:
Ela diz assim: estamos com sérios problemas em relação à educação infantil por falta de estagiário ou auxiliar. Tem turmas do berçário nível 1 sem aula. Crianças estão fora da escola. Isso desrespeita o plano municipal de educação. Está aqui o registro, tá aqui a denúncia. Obrigado, Simonete. A gente sabe que a situação da educação infantil, né, anda cada vez mais difícil, né? Vera, você sempre bem informada, né? Você tem uma novidade para trazer para a gente sobre as licenças prêmio, não é isso? Isso, mas é do Estado, viu? Isso, do Estado. Bom, importante esclarecer que a gente está falando agora, saímos de Natal, estamos agora ingressando na rede estadual. Na rede estadual, volta para a rede estadual. É o seguinte, a gente está com um problema sério lá na rede estadual e eu já fiz algumas intervenções para ver se resolve, na tentativa de resolver esse problema. Lá eles estão dizendo que está resolvido, mas qual é a situação? O IPERN está devolvendo vários processos de aposentadoria, devolveu para a secretaria e continua devolvendo processos de aposentadoria por erro no cálculo da pecuniária e da gratificação de título de quem tem. E aí, assim, também tem o problema, além do problema da pecuniária, tem um problema também de quem está se aposentando, né? Além desse problema, tem a licença-prêmio que também está presa. Já não se tira licença-prêmio todos os professores. O professor é o mais penalizado disso. O professor que está em sala de aula é o mais penalizado, porque a licença-prêmio não sai. Os funcionários até que a gente consegue liberar com menos dificuldade. Mas assim, o professor, por estar em sala de aula, implica em substituição, que eles botam isso, óbvio que implica. Agora, isso não devia ser impeditivo para que não se concedesse a licença. Mas, lamentavelmente, os professores em sala de aula são penalizados, não é? E aí, assim, o que é que está acontecendo com a licença-prêmio? A gente consegue, na secretaria, as pessoas tirar com menos dificuldade quem está para se aposentar, quem está com problema de família doente, o pai, a mãe, que precisa de acompanhante, e ainda anexa atestado médico. Pois ainda mesmo nessa situação, está travado lá na secretaria por falta de uma senha para operar o sistema. O que aconteceu? A pessoa que tinha a senha se aposentou, e se aposentando ninguém pode mais usar a senha dela. Todo mundo do setor usa, mas não pode mais usar porque ela se aposentou, então tem que ter outra senha. Eu já fui pessoalmente... Quer dizer que essa demora desses processos é a falta da senha. Está parado. Até hoje... É importante registrar isso, é isso mesmo, Vera? Até hoje, 1h30 eu saí da secretaria e as pessoas que trabalham no sistema dizem que ainda a senha não chegou. Eu estive várias vezes na secretaria para resolver isso com a chefe de gabinete do secretário da administração, que é a Juliana. Ela garantiu para mim que ontem à tarde essa senha estaria liberada e o pessoal já estaria voltando a trabalhar os processos. Cheguei hoje, ainda não estava. Liguei novamente para ela. Aí ela nos disse que procurasse a chefe da folha de pagamento, que era quem tem que fazer essa senha. Eu estou esperando amanhã, segunda-feira, logo cedo eu vou lá novamente, porque esses processos têm que continuar tramitando. As pessoas precisam tirar licença-prêmio, que é um direito, né? Muitos estão entrando com ação para poder ter o direito, principalmente os de sala de aula, né? Porque o Estado não está dando espontaneamente, né? nem a pedido, nem coisa nenhuma. E aí, assim, há licenças-prêmios e a aposentadoria que tem que ser liberada. Se eu tenho direito a me aposentar, ninguém tem que emperrar. Então, está tudo emperrado. A chefe de recursos humanos da educação diz que é porque demora um pouco para entrar no sistema. E aí, segunda-feira, a gente está fiscalizando isso bem direitinho e acompanhando para, numa necessidade, a gente voltar na administração e tentar novamente ver qual é o problema que está acontecendo. Mas o fato é que ainda está preso e a gente espera que segunda-feira volte a tramitar tudinho. Já tem mais de 300 processos de licença-prêmio acumulando por falta dessa senha. As pessoas ficam ansiosas, né, esperando. Ficam questionando, né, perguntando e procurando a gente. Né? E a gente está lá interagindo dia a dia. A gente já tem tentado por várias vezes também, já partindo para outro ponto, né? A questão da audiência com o governador. Tem questões específicas da educação que tem que ser tratada com o governador. O Fórum dos Servidores trata das questões mais gerais. O Fórum dos Servidores. O governador tem recebido algumas vezes o Fórum do Servidor. Mas tem questões específicas da educação onde a secretária não pode tomar, não tem autonomia para tomar decisão e tem que ser com o governador. Inclusive, era importante lembrar que ontem, né, na parada da educação estadual, o Cinti foi lá na governadoria, tentou agendar uma audiência com o governador, mas ele não estava
E a pessoa responsável por agendar essa audiência havia acabado de sair, né? Pelo menos foi o que foi dito para o Cinti, né? Isso Pronto, já hoje eu estive lá novamente hoje para tentar novamente essa agenda e a pessoa responsável na manhã, que é José Maria, não tinha ido lá hoje porque estava acompanhando o governador, que o governador está numa viagem. Então o sindicato está diariamente cuidando da questão da categoria. E aí, assim, hoje, depois que eu sair daqui, eu vou lá novamente na governadoria, ver se o capitão que atende à tarde, que cuida da agenda do governador, se ele pode agendar. A gente vai ficar insistindo, porque a gente quer audiência com o governador. Só com ele, para tomar uma decisão. A audiência é necessidade só ele resolve. É urgente, né? Só ele resolve e tem poder para isso. E quando essa audiência for marcada, se for marcada, a gente vai divulgar para a categoria. Com certeza, com toda a segurança. Então, Vera, segunda-feira às 14 tem audiência com a Secretaria Municipal de Educação. Isso. Né, isso para tratar das questões do município. Obrigado, doutora Silvia, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, aproveitar e conversar um pouco com a categoria de uma forma mais ampla, né, convidar todos, assim, são sempre muito bem recebidos. Nós gostamos muito de sentar com cada professor e orientar. Convido sempre que tiver qualquer dúvida, vão lá, que nós estamos disponíveis para recebê-los. Ok. Obrigado, Vera. Deixa eu só dar um toque ainda mais para a categoria tomar conhecimento. Tem uma audiência marcada dia 24 com a Secretaria de Educação. Dia 24, próxima quinta-feira. Isso, e a gente está tentando antecipar, porque a Assembleia está marcada para depois da audiência. Então a gente vai fazer uma assembleia e, possível, se for no dia 24... Seria interessante uma audiência na segunda ou na terça-feira. Antes da assembleia. A gente está tentando, hoje eu estive lá, a secretária não estava, não nos atendeu, está viajando e volta hoje à madrugada, amanhã pela manhã a gente está lá novamente. Para tentar ver se antecipa essa audiência para no dia da assembleia ter uma resposta para dar à categoria do Estado. Também. Você vê que o interessante do ao vivo é isso, né? A gente vai, esquece, volta, hoje não tem problema. É bom. Eu agradeço, Vera, a participação. Acho que a gente precisa de um outro momento para ter esse bate-papo, para tratar de outras questões, não é isso? E a gente precisa divulgar mais esse programa, viu? Porque, assim, a categoria não sabe e não assiste. Vocês viram que tem pouca gente comunicando com a gente, porque pouca gente sabe ainda desse programa. É interessante. Mas a nossa audiência tem sido... A gente procura divulgar mais amplamente esse programa. É porque nós estamos... É uma ferramenta nova, né? Estamos no 3º programa, então... Mas vamos começar a divulgar, né? Que é para o povo assistir. Já estamos divulgando, vamos intensificar essa divulgação. Isso, dá mais. Obrigado às duas. Lembrando que próxima quarta-feira tem Assembleia do Município, às 8 horas na ASEM, e às 14 horas no Winston Churchill, tem Assembleia da Rede Municipal de Educação, da Rede Estadual de Educação. As duas assembleias vão tratar do indicativo de greve das duas categorias e também sobre as ações sindicais que vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de preparar o hipotético movimento grevista. A gente agradece a participação, o carinho, os comentários, a audiência. Próxima sexta-feira estaremos aqui de novo às 15 horas com Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado, um abraço, tchau. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora.
O Cinti está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.